Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma jornada aqui do livro de Daniel. Esse estudo da Palavra de Deus que com certeza vai ser um estudo que vai modificar a sua maneira de pensar e de conhecer o próprio livro de Daniel e entender um pouquinho mais a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa jornada já está bem no comecinho ainda, né? Mudando, alterando, criando algumas novas percepções em você a respeito da personagem Daniel, e do livro. Vamos juntos hoje pelo primeiro capítulo, o capítulo 1 do livro de Daniel. Já falamos na aula passada sobre como o livro foi estruturado, contexto histórico, autoria, algumas ideias que muitas vezes são apresentadas de que o livro poderia ter múltiplas autorias ou ter uma autoria muito mais tardia do que em relação ao sexto século antes de Cristo. Mas hoje vamos entrar definitivamente no primeiro capítulo do livro de Daniel. Vamos juntos? A estrutura geral do capítulo, ela contém 4 partes. A primeira parte é a deportação dos judeus para a Babilônia. A segunda parte é a alienação cultural. A terceira parte do primeiro capítulo é a resistência e a quarta parte é chamada de libertação. Vamos entender um pouquinho essas partes. Vamos ler juntos? Daniel capítulo 1, versos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Esses primeiros 2 versos são muito emblemáticos. Agora você tem que se transportar para o ano de 605 a.C., faz muito tempo já. Foi nessa data que ocorreu a primeira deportação dos hebreus para a Babilônia, hebreus ou judeus para a Babilônia, por Nabucodonosor II, imperador do chamado Império Neobabilônico. Lembrando que em 722 a.C., os assírios já tinham invadido o reino do norte de Israel e já tinham levado os cativos da metade, digamos assim, do grande território lá da Judéia, ou do território da Judéia, que para uns talvez não seja tão grande assim, mas o pessoal do Reino do Norte foi levado cativo na Síria. E houve outros desdobramentos, foi um pouco diferente. Esse relato, por exemplo, você encontra em 2º livro de Reis, capítulo 17, versos 3 a 23. E a razão pelos judeus do Reino do Norte terem sido levados cativos foi a mesma que ocasionou o cativeiro dos moradores do Reino de Judá. A desobediência a Deus, a insistência em manter um sistema idólatra, a resistência em ouvir a voz profética e, com isso, uma série de consequências, inclusive a opressão social, abandono dos princípios de Deus em todos os aspectos prioritários do reino. É claro que nem todas as pessoas provavelmente eram adeptas das ideias erradas, mas a liderança geral judaica, com muita influência, acabou conduzindo a nação de Judá e a nação de Israel, as duas nações, a propósitos que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então, o cativeiro foi a maneira como Deus encontrou para tentar os levar a uma reconsideração, a uma reflexão profunda. Depois da morte de Salomão, você sabe que o reino de Davi foi dividido em 2, né? As 10 tribos de Israel, que eu já falei, né? Que formam o que nós chamamos de Israel, chamadas também de Efraim em alguns lugares, e as 2 tribos de Judá, porque você tem Benjamim também junto, mais ao sul da região da Palestina. E aqui é importante ter em mente, então, uma certa cronologia dos fatos. Em 612, os babilônios e os medos conquistam a Assíria. Foi o primeiro passo para o crescimento da Babilônia. Em 605, porque o tempo vai decrescendo, tá? Só para entender, depois mesmo, né? Os babilônios lutam contra os egípcios.
Em 605, ainda Nabucodonosor II se torna rei de Babilônia. E nesse mesmo ano, os babilônios invadem, então, Judá, quando acontece a primeira deportação. Depois você vai ter, então, outras sequências. Em 609, Joacás, ou Salum, se torna rei de Judá por 3 meses. Nesse mesmo ano, Jeoaquim se torna rei de Judá. Depois, em 601, Judá se alia aos egípcios, o que não era do agrado de Deus, porque eles deveriam se submeter à Babilônia, como já havia sido predito pelo profeta Jeremias, por exemplo. E em 598, Joaquim se torna rei de Judá por 3 meses e 10 dias. Eu já falei um pouquinho dessa sequência de alguns dos reis na outra aula. Em 597, Zedequias se torna rei de Judá. E no mesmo ano, os babilônios capturam Jerusalém na segunda deportação, quando o profeta Ezequiel é levado. Então, mais ou menos assim, o livro de Ezequiel, até o capítulo 33, mais ou menos, ele fala do que iria acontecer, de como é que eles deveriam reagir, ou da maneira como eles deveriam reagir à chegada do cativeiro. Já dos capítulos 33 em diante, ele já fala para os que estão no contexto do cativeiro. Porque Ezequiel também foi levado cativo. Em 586, muros e portões de Jerusalém são queimados. E em 586 acontece a terceira deportação e o começo, digamos assim, oficial do exílio. O cativeiro deveria durar 70 anos, conforme predito por profetas como Jeremias, já falamos disso, né? Os cativos deveriam aprender, então, lá, 3 idiomas, basicamente. O sumério, que era a língua sagrada, com escrita cuneiforme. O babilônio ou acadiano, que era uma espécie de um dialeto nacional de origem semita. E o aramaico, que era a língua internacional dos negócios e da diplomacia. Por isso que o aramaico se torna tão popular depois do cativeiro. E você vai ter um relato em Esdras, onde dá a entender de que havia até uma dificuldade deles entenderem a Bíblia, o texto da Bíblia, em hebraico, porque muitos tinham perdido a familiaridade com o idioma original. Por isso que você vai ter a popularização do aramaico até nos tempos de Jesus. E, portanto, por isso que Jesus mesmo falou muitas vezes em aramaico. Porque essa língua se tornou uma língua popularizada. E o hebraico mais uma língua vinculada ao serviço religioso no próprio templo. Deus permitiu o cativeiro ao povo para que houvesse arrependimento e eles se voltassem a Deus. E o maior desafio de Daniel e seus amigos era o de permanecerem fiéis aos princípios que davam solidez à sua fé. E é sobre isso que nós vamos mergulhar agora no capítulo 1. Mas antes, deixa eu relembrar um pouquinho as palavras de Jeremias, capítulo 25, versos 8 a 10. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os tirarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. A gente já leu esse texto na aula passada. Mas eu queria retomá-lo para destacar. Vocês não escutaram as minhas palavras. Isso é muito forte. Veja como a rebeldia, a desobediência, a insistência em se colocar de maneira contrária aos princípios de Deus tem consequências, ao contrário do que alguns falam por aí e gostam de exaltar. Não, a minha vida é vivida da maneira como eu desejo e isso não tem nenhum tipo de repercussão, de consequência. Tem, na verdade tem consequências, e quando você é alguém que acredita realmente nos princípios bíblicos ou tem a Bíblia como uma revelação de Deus para a sua vida, isso ganha um peso muito maior. Outro aspecto importante agora, nós vamos ver na leitura desse capítulo, na continuidade. Vamos lá. Daniel capítulo 1, versos 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus.
O rei determinou que eles recebessem, agora versos 5 a 7, que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Veja que interessante agora os versos 5 a 7. Um oficial do rei, isso aqui para a gente pensar, ele se encarregou dos jovens hebreus. Aspenaz é apresentado como chefe dos eunucos. Ele era um oficial da corte responsável pela educação dos príncipes reais e pelo bem-estar do harém, sim. É aquilo que você está pensando mesmo, o harém que ficava com várias mulheres à disposição da corte. Nessa ocasião era esperado que ele descobrisse futuros diplomatas entre a realeza, e isso incluía também os cativos que tinham chegado. É interessante pensar no seguinte, é muito provável que o fato de o chefe dos eunucos ter recebido esses jovens pode significar que eles passaram por essa traumática experiência da castração. Não existe um documento, pelo menos eu não conheço um documento que atesta isso especificamente, de que Daniel e seus amigos tenham passado por esse processo traumático, mas é muito provável que isso possa ter ocorrido. Não é difícil imaginar que isso tenha ocorrido, porque eles foram recebidos pelo chefe dos eunucos, e também o próprio relato da vida de Daniel não indica a existência de uma família, e a proximidade que eles tinham com a corte real e o nível de confiabilidade que lhes foi dado faz supor que eles passaram por essa experiência em que, ao serem tornados eunucos, eles não significariam uma ameaça para o harém, para todo aquele sistema que estava estabelecido lá na corte real babilônica. Muito triste pensar isso, principalmente a realidade de um jovem de em torno de 15, 16 anos. Então, quando a gente fala de cativeiro de Daniel, você tem que pensar de uma forma mais ampla, profunda, e não romantizar tanto. Ele não era um jovem que foi convidado por uma excursão com seus amigos para ir para a Babilônia, para conhecer. Eles foram levados numa situação de prisioneiros e com uma alienação profunda da sua cultura e com, provavelmente até com implicações para a sua própria condição física. Os jovens escolhidos, eles eram de nobre descendência, e o Jacques Ducan explica que o príncipe Daniel era provavelmente um descendente direto de Zedequias, o último rei de Judá. Então, Daniel e os seus amigos provavelmente eles vinham de uma família muito nobre, eles não eram, digamos assim, das classes mais baixas de Judá. Agora, uma outra parte desse ensino que foi dado para eles levava a uma alienação cultural, que consistia em entender a prática, por exemplo, da astrologia. A base do pensamento dos caldeus, dos babilônios, era de que o movimento astral determinava o destino da humanidade. E isso eles iriam passar para todos que eles estivessem orientando. O Zdravko Stefanovic diz que os jovens deveriam ter entre então 15 e 16 anos de idade e não deveriam ter defeitos. O ensino sobre a cultura e a língua dos caldeus era essencial. Os caldeus, eles eram a etnia principal no império e, portanto, atuavam como os sacerdotes relacionados à divindade Marduk e guardiões das tradições sagradas dos babilônios. Eles eram ligados, inclusive, aos semitas. Então, quando fala muito de caldeus, você vai perceber que na Bíblia fala muito de caldeus como se fosse um sinônimo de babilônicos. É porque essa etnia é que dominava a Babilônia. É provável que existissem outras, mas essa tinha um papel central, inclusive religioso. A troca de nomes que acontece ali é outra evidência de uma aculturação. Daniel, por exemplo, foi chamado de Beltesazar, significava Bel, outro nome para o deus chamado Marduk, que, segundo a crença, era quem preservava a vida. A Joyce Baldwin, uma comentarista de Daniel, ela registra no seu comentário sobre o sistema religioso babilônico que um estudioso moderno observará que muitos desses deuses são personificações de partes ou aspectos da natureza. Os deuses do sol e da lua são exemplos óbvios. Então veja que eles trocam os nomes desses jovens
que tinham alusão a Deus para nomes que tinham a ver com divindades ligadas ao sistema religioso de Babilônia e que tinham, por sua vez, relação com os próprios astros, com os aspectos da natureza, ou seja, completamente diferente. É uma mudança significativa. O nome Beltesazar, segundo alguns outros historiadores, seria Bel, que protege a vida do rei, em uma forma abreviada. Por outro lado, o que o nome de Daniel significava? No original, El, Deus, no caso de Daniel, Misael, e Idjá, o Senhor, no caso de Ananias e Azarias. Então todos eles tinham na composição do seu nome o nome de Deus. E isso é trocado na corte babilônica por divindades pagãs. Então não é um processo tão simples. Alguns olham essa troca de nomes como simplesmente um fato secundário. Porém, ele é muito importante. Ele expressa o tipo de alienação cultural que é algo extremamente desafiador nos tempos atuais também. Se você for pensar, talvez hoje jovens não passem por esse tipo de desafio numa universidade. Ninguém propõe que eles troquem de nome para ter um nome alusivo a um sistema de crenças diferente do deles. Mas eles são, não só os jovens, né, todas as pessoas, mas eu falo de jovens que estão num momento universitário, por exemplo, só para dar um exemplo e tentar chegar mais perto do que nós vimos aqui com Daniel e seus amigos. Os jovens muitas vezes recebem propostas e são confrontados com propostas que desafiam o seu sistema de crenças. Essa é uma realidade que ainda acontece hoje. E como é que a gente reage, né? Vamos ver um pouquinho como reagiram Daniel e seus amigos diante de um desafio desse porte. Versos 8 e 9 agora do capítulo 1. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí continua o relato. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele, versos 12 em diante: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, verso 15 agora, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Interessante, né? Esse é o episódio central do capítulo 1, né? A famosa proposta da refeição na mesa do rei. A refeição que foi sugerida a Daniel e seus amigos era um reconhecimento a Nabucodonosor como Deus. Há muitas indicações históricas para isso. Devido ao uso verbal, por exemplo, ali traduzido em português por determinar, que aparece mais na versão da Almeida Revista Atualizada. Tanto que Daniel, ele nega diplomaticamente, no versículo 12, sugerindo que eles recebessem água e legumes ao invés daquelas finas iguarias. E aí, com isso, Daniel faz uma alusão a Gênesis capítulo 1, verso 29, quando fala da dieta que o Criador deixou inicialmente. Daniel faz uma relação direta com aquilo que Deus idealizou. Isso é bem significativo e profundo.
Tem um comentário de Ellen White que merece ser considerado aqui. Além disso, segundo ela, havia uma definição dos jovens de não ingerir nem carne nem as bebidas oferecidas ali no banquete real. A escritora Ellen White afirma que resolveram que, como os alimentos cárneos não haviam feito parte do seu regime antes, tampouco deveriam usá-los no futuro. E como o uso de vinho fora proibido a todos os que devessem se empenhar no serviço de Deus, resolveriam não participar dele. Então veja que há motivos de cuidado da saúde e motivos também relacionados a não se sujeitar ao processo de alienação cultural que iria exatamente contra os princípios deles. Então o exemplo de Daniel e seus amigos evidencia uma conexão entre fé e existência. Ou seja, a religião não consistia em abstração, mas era aplicada à vida cotidiana, real. E isso tem muito a ver com o que você vê, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 10, versos 8 a 11. Os sacerdotes deixavam de tomar bebidas alcoólicas para melhor distinguir o que era sagrado e o que não era. Portanto, a vida pessoal se confunde com a vida religiosa. Não há uma divisão ou dicotomia. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Na vida ocidental, a gente gosta de fazer essa divisão entre a minha vida espiritual e a minha vida secular, vamos dizer assim. Mas no registro bíblico não existe essa diferenciação. Você é aquilo que você crê. Você vive tal como você crê. Os seus princípios religiosos norteiam as suas práticas, direcionam as suas práticas. É isso que acontece na vida de Daniel e seus amigos. Eles não vão simplesmente deixar de comer aquilo porque eles estão com, ou vão comer aquele banquete porque eles estão com medo de fazer uma desfeita. Não, eles têm tão bem introjetados os princípios de Deus na sua vida que eles vão rejeitar. Agora, Daniel fez isso de uma forma cuidadosa, prudente, não foi agressivo, não criou um embate já inicial. Até porque era um jovem, mas ele tinha uma determinação, ele tinha uma percepção, ele e seus amigos tinham uma percepção muito clara do papel deles ali também. Isso é muito importante, eles não se consideraram apenas umas vítimas que estavam ali, coitados, e que não tinham muito o que fazer a não ser se sujeitar a tudo que havia sido colocado. Pelo contrário, eles adotam uma postura proativa de testemunhas de Deus, o que é exatamente aquilo que Deus espera de nós muitas vezes em situações como essa, né? Vamos seguir com o nosso texto? Daniel 1, versos 18 em diante. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Aqui já tem até uma indicação de que Daniel vai continuar mais tempo, né? O final do capítulo, então, evidencia que todo o desenvolvimento dos jovens hebreus não é fruto do seu treinamento, capacitação humana, mas dependência divina. Mas é inegável que eles foram fiéis. Isso não tem como negar. Não tem como nós não vermos isso. Daniel foi dotado de inteligência sobre visões e sonhos. As interpretações nos capítulos seguintes não seriam obra dele, mas de Deus por meio dele. E aí também tem um claro paralelo com os sonhos interpretados por José no Egito. Por quê, né? Porque você vê que esses jovens tiveram acesso direto ao rei, e é dito que Daniel teve influência direta como um assessor especial de reis estrangeiros. Não apenas no período babilônico, mas também no período dominado pelo Império Medo-Persa, pois a indicação já existe do imperador Ciro. Daniel e seus amigos eles tiveram a oportunidade de testemunhar em meio a uma corte pagã. E eles tinham certeza de aquilo que possuíam em termos de sabedoria e habilidades. E sabiam que isso era concedido divinamente, não era um mérito da parte deles. E eles sabiam que a fidelidade deles os mantinha conectados com Deus de uma forma especial. E que isso seria amplamente usado por Deus naquela corte babilônica, como nós vamos ver
nos próximos capítulos como Deus usou aqueles jovens para testemunhar a um rei pagão, e isso fez diferença na vida do rei. E com certeza fez uma diferença na vida da corte. Aqui não tem muita dificuldade da gente compreender, ao final desse primeiro capítulo, quais são as grandes lições para nós, né? Fidelidade a Deus. Não importa onde você esteja, não importa em que circunstância você esteja, a fidelidade a Deus não é uma boa obra que você faz, não. A fidelidade a Deus é uma expressão de reconhecimento que você pertence a Deus. E que tudo que você tem é graças a Deus. Fidelidade não é uma troca que você faz. Fidelidade é um estilo de vida com Deus. É você realmente entender que aquilo que você é, aquilo que você tem, é devido a Deus. E que, portanto, você não está fazendo nada mais do que o óbvio, que é atribuir a Deus tudo que você é como ser humano. E tudo aquilo que você pode fazer por meio dele para outros, para beneficiar outras pessoas. E para exaltar o nome dele também, evidentemente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que, e eu chamo atenção para isso, Daniel e seus amigos foram cuidadosos, cautelosos, respeitosos. Eles souberam demonstrar seus princípios sem agressividade, sem embates desnecessários, sem violência. Hoje existe, infelizmente, muito combate agressivo por questões religiosas. Mas não é isso que a gente vê no exemplo de Daniel, não. No exemplo de Daniel, nós não vemos esse tipo de comportamento, nem de seus amigos. E veja, eles passaram por um processo de alienação cultural, que eu já falei. Troca de nomes, possível situação da castração, foram colocados numa circunstância em que em que foram desafiados a rejeitar a alimentação oferecida pelo rei. Veja que isso não é uma pequena prova, tá? Às vezes a gente minimiza isso porque a leitura rápida e superficial do texto pode indicar algo secundário, pequeno, mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Essa foi uma grande prova. E nessa grande prova eles agiram com prudência. Eles não se insurgiram de uma forma rebelde, agressiva, imprudente, né? Não, eles demonstraram realmente o caráter que Deus espera daqueles que são fiéis a Ele. E terceiro ponto, muito importante, Deus dá dons às pessoas e espera que elas usem esses dons. Deus deu uma capacidade de Daniel interpretar sonhos. E ele precisaria usar isso. Às vezes as pessoas consideram que suas habilidades e seus dons, eles são unicamente para benefício próprio, para que elas se exaltem, para que elas se promovam, para que elas se considerem superiores, para que elas se sintam realizadas, para que elas se sintam prestigiadas. Mas não é por essa razão que você recebe capacidades importantes, não. Ou até capacidades que você não considera importantes, mas que são muito benéficas aos outros. Não se esqueça que o que você tem, segundo a ótica bíblica, né? Claro que se você não acredita nisso, você vai pensar que realmente o que você tem é fruto do seu próprio esforço. Mas se você acredita na perspectiva bíblica, na cosmovisão bíblica, você vai entender que o que você sabe fazer, o que você pode fazer, o seu nível de influência, a sua capacidade de desenvolver algo, não vem de você, é de Deus. E você precisa desenvolver isso tendo em mente quem lhe concedeu isso. E não quem você é, só. É muito simplista imaginar que eu tenho a capacidade de fazer isso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Daniel. Eu posso interpretar sonhos, então vou usar isso para ganhar dinheiro, para ser popular, para ser famoso. Hoje, né, seria, quem sabe, para ser um influencer, um digital influencer. Oh, intérprete de sonhos. Ele fala, ele recebe, você sonha e explica para ele e ele diz o que é. Imagina, Daniel, lá com 2, 3, 5, 10 milhões de seguidores no Instagram. Você vê Daniel tendo esse tipo de atitude? Não sei, eu acho que não. Eu vejo Daniel atribuindo a Deus isso, essa possibilidade que ele tinha e colocando isso a serviço unicamente de Deus.
Pense nessas 3 coisas e eu quero fazer uma oração com você, brevemente agora para encerrar essa aula sobre o primeiro capítulo de Daniel. Vamos orar? Grande Deus, muito obrigado pelos ensinamentos, pelas lições que o Senhor deixa para nós por meio desse primeiro capítulo. Ajude-nos a sermos fiéis, a sermos prudentes na maneira de defender os nossos princípios ou de expor os nossos princípios. E ajude-nos também a sermos conscientes de que tudo que nós sabemos fazer, todas as nossas habilidades e dons, pela perspectiva bíblica, são dados por Deus. E que, portanto, nós somos dependentes do Senhor, até mesmo naquelas atividades em que nós nos saímos melhor. Toma a vida de cada estudante e cada pessoa que acompanha esse estudo aqui conosco, em nome de Jesus. Amém.